quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe para este culto hoje à noite. Nós nos achegamos aqui e aqui o Senhor está. Nós viemos para cultuar ao Senhor e o Senhor está aqui recebendo o culto. Nós viemos aqui para ouvir o Senhor falar e agora a tua palavra foi aberta, foi lida e cremos que o Senhor falará com cada um de nós. Senhor, nós não queremos ser daqueles que são conhecidos como ouvintes esquecediços, que ouvem a tua palavra, e quando eles saem do culto, quando eles saem da tua presença, logo eles se esquecem daquilo que foi falado e nada aplicam em suas vidas. Nós não queremos ser como estes ouvintes, Senhor. Nós queremos ser daqueles que ouvem a tua palavra, guardam a tua palavra no coração e vivem lá no dia a dia. Portanto, nós queremos pedir que o Senhor venha falar conosco, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir no nosso entendimento, no nosso coração, de transformar a nossa vida, de operar em cada um de nós aqui, Pai. Senhor, vem falar conosco com a tua palavra. Senhor, vem nos abençoar com a tua palavra. Senhor, vem transformar a nossa vida com a tua palavra. Nós queremos que o Senhor impacte realmente a nossa forma de viver, o nosso destino, Senhor. Nós queremos que o Senhor seja real, que o Senhor realmente opere claramente, fale claramente a cada um de nós aqui nesta noite. Deus, a tua glória está neste lugar. Receba o nosso louvor. O teu Espírito está aqui, ele anda no meio da tua igreja. Ser servido de tomar-nos em teus braços. E que nenhum de nós, Pai, depois de ouvirmos a tua palavra, continuemos vivendo da mesma forma, mas que haja mudança para melhor, para louvor do teu nome. Abençoe esta hora, a tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero compartilhar com os irmãos, irmãs e amigos hoje à noite atitudes triviais que devem fazer parte da vida daqueles que são do Senhor. Minhas origens, irmãos, são italianas. Eu sou bisneto de italiano. Mas eu nasci no Brasil, obviamente. Pelo meu sotaque você já vê bem, né? E sou bem do interior, do Paraná. Cidadezinha chamada Marilândia do Sul. Bem no interior mesmo. Então, eu sou caipira, como diz aí o Piracicabano, né? Eu sou caipira mesmo. Fui criado na roça. E minha família era muito religiosa. Portanto, aos 12 anos, você sabe que aquele que tem origem romana, ele participa de uma cerimônia chamada Primeira Comunhão. E eu participei, aos 12 anos. E quem celebrou quem fez aquela celebração foi um sacerdote chamado Luizinho. Ele era bem jovem, inclusive, né? Assim, pelo hábito normal, ele era um sacerdote bem novo. E depois daquela celebração, teve uma festa, uma grande festa, e naquela festa rolou de tudo. Eu não entendia muito por que rolava de tudo numa festa que devia ser religiosa, mas rolou de tudo, né? E eu fiquei muito escandalizado e decepcionado, porque durante a festa, o mesmo sacerdote ali que me deu a primeira comunhão, ele estava bebendo e fumando, sem parar, como o homem do Fuscão Preto. Quem é da minha época conhece a música do Fuscão Preto, né? Então, ele fazia exatamente isso, bebia e fumava sem parar. E eu fiquei muito escandalizado ao ver aquilo. E eu fui perguntar para minha mãe. Falei, mãe, por que o sacerdote Luizinho está bebendo e fumando daquele jeito? Ele não é um representante de Deus? Ele não está trazendo a palavra de Deus? E a minha mãe, coitada, né? Tentando pôr um pano quente ali, consertar a situação, disse assim, meu filho, ele também é um homem pecador como nós. E eu disse para ela, com 12 anos, sendo descrente,
mãe, eu sei que ele é um homem pecador como nós. Mas se ele diz que é um representante de Deus, ele não pode ser como os demais. Não pode ser. Não pode ser. E aí minha mãe não me respondeu mais nada, e eu fiquei escandalizado, e dali em diante, a minha confiança começou a minar, né? decair, eu perdi praticamente a minha fé religiosa naquele dia que deveria ganhar, não é? Então você percebe como atitudes falam. Você percebe isso? Como atitudes falam, como atitudes revelam quem nós somos, como elas mostram quem realmente nos governa, não é? Como a atitude atrai ou repele pessoas. Você percebeu isso? Nesse exemplo que eu acabei de te dar aí. Portanto, meus irmãos, irmãs e amigos, atitudes triviais são ações, minhas e suas, que praticamos todos os dias. Trivialidade quer dizer aquilo que é do dia a dia. É a nossa forma de vida, é a nossa maneira de viver no cotidiano. E é aí que nós demonstramos realmente quem somos, no nosso cotidiano. Então a maneira como lidamos com nossos bens, mostra quem realmente somos, ou quem é o dono do nosso coração. A maneira como falamos com pessoas, a maneira como tratamos, não é, com quem está ao nosso redor, a forma como gastamos o nosso tempo, os lugares que frequentamos, os trajes que vestimos, as prioridades que temos no dia a dia, como usamos o nosso corpo. Todas essas atitudes triviais, todas essas atitudes do dia a dia, elas falam de nós. Ou falam mal, ou falam bem. Mas elas falam. E as pessoas vão ouvir o que está sendo falado. Na verdade, as nossas atitudes, elas são portas de entrada para o reino de Deus ou pedra de tropeço. A maneira como nós vivemos no dia a dia, ou ela é uma porta de entrada para pessoas no reino de Deus, porque a nossa vida vai apontar o caminho do reino de Deus, ou elas vão ser pedra de tropeço para que as pessoas não entrem. E Jesus disse dessas pessoas: ai daqueles que além de não entrarem no reino de Deus, ainda fazem com que outras pessoas tropecem. Ai! A trivialidade do dia a dia são os frutos de nossa vida. E Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Nossas atitudes triviais revelam quem somos no interior e aquilo que está nos alimentando, não é? Diariamente. E esta é uma preocupação das Escrituras, irmãos. As Escrituras preocupam-se com o que é que nós estamos nos alimentando, porque aquilo vai gerar em nós um tipo de vida cotidiana. Então, esta é a preocupação das Escrituras, esta é a preocupação do livro de Deuteronômio. E esta deve ser a minha e a sua preocupação. Portanto, buscar uma vida trivial de atitudes que nos revelam a glória de Deus através das nossas vidas diariamente deve ser a nossa vontade, o nosso desejo, viver uma vida diariamente, onde a glória de Deus, ela é vista em nós, em tudo que fazemos, pensamos e falamos. Deuteronômio é conhecido como o livro da lei. Ele faz parte dos 5 primeiros livros, conhecidos como Pentateuco, os 5 livros da lei. Os judeus chamam esses 5 primeiros livros de Torá. Então, se você nunca viu uma Torá, eu estou com uma aqui em minhas mãos. Esse é o livro judeu chamado a Torá, não é? Que nada mais é, ou nada mais são, do que os 5 primeiros livros da Bíblia. Nessa minha aqui, você tem o hebraico, que é a língua original judaica, e a tradução do lado, que é o português, né? No nosso caso aqui. Então, é a Torá, e o Deuteronômio é o 5º livro da Torá. Para os judeus, a Torá é muito importante, é extremamente importante. Dizem-se até que os meninos judeus têm que memorizar a Torá para participar do Bar Mitzvah, quando eles completam 12 anos. Ela inclui poesia, prosa e a lei dada numa forma cronológica de narrativa que abrange milhares de anos. Há poucas palavras em aramaico, a maior parte é em hebraico, não é? O Pentateuco. E sem a Torá, irmão, sem o Pentateuco, sem os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você terá muita dificuldade de interpretar o resto das Escrituras.
Portanto, a Torá é como se fosse o alicerce, não é? E os demais livros bíblicos são construídos em cima da Torá. Jesus citou várias e várias e várias vezes estes 5 primeiros livros das Escrituras. Então, quando você olha para a Torá, você vai ver, por exemplo, os grandes homens, os patriarcas, estão lá, como Abraão, Isaac, Jacó, estão lá, não é? Você vai ver que os famosos homens de Deus do passado, como Adão, Sete, Noé, Abraão, Moisés, estão lá, José, estão lá na Torá. Os grandes acontecimentos mundiais estão lá, a criação, o Éden, o dilúvio, a Pangeia. Pastor, o que é Pangeia? Pangeia é o ensino de que, quando Deus criou o mundo, Ele não criou dividido em continentes como é hoje. Era apenas como se fosse um continente só. É um continente, um aparecimento da Terra num continente só. Isso era chamado Pangeia. E na época ali de Gênesis, então houve a divisão, a separação dos continentes. Então por isso que hoje você vê o continente americano distante do continente africano, né? E é interessante que se você olhar no mapa mundi, a impressão que se você juntar eles, é a mão e a luva ali. Isso é conhecido como Pangeia. Estão ali na Torá. Se você não encontrou ainda, presta atenção que você vai encontrar, está escrito lá. A palavra Torá significa instrução, doutrina, apontamento ou simplesmente lei. Os judeus helênicos, que eram judeus que haviam absorvido a cultura grega, eles deram o nome, né, dos 5 livros de livros da lei, ou livro da lei. Então a Torá foi dada ao povo de Israel, aos judeus, para ser a governante dos seus corações, dos seus pensamentos, e assim de forma que eles pudessem viver diariamente no mundo. Preste atenção, a lei devia governar os pensamentos, devia governar o coração, porque o homem fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a tua vida, se a minha vida, se a nossa vida é governada pela palavra de Deus, ó irmãos, vamos rasgar o verbo, como diz o ditado aí, né? Ninguém vai ser cheio da palavra de Deus lendo a Bíblia 5 minutos por dia, pelo amor de Deus. Não tem como ser cheio da palavra de Deus, dando 5 minutos por dia de tempo com a palavra, lendo rapidamente lá para cumprir uma obrigação religiosa. Quando eu falo de ler Bíblia, gente, estou falando de meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas por dia. Eu estou falando de ler Bíblia e orando em cima da Bíblia. Eu estou falando de ler Bíblia e meditar na Bíblia. Eu estou falando de ler Bíblia e memorizar as Escrituras. Então, quando a Bíblia enche a nossa vida, ela vai nos transformar de tal maneira que o nosso comportamento, a nossa trivialidade de vida vai ser diferente. Ela vai ser embasada nas Escrituras. Não é? E os judeus levavam isso muito a sério. Então a Torá foi dada ao povo de Israel para governá-los, e assim o mundo seria impactado. Logo, uma vez Israel, não é, vivendo de conformidade com a Torá, Israel resplandeceria como um luzeiro no mundo, e a glória do Senhor seria vista como é vista na vida de qualquer crente que absorve a palavra e vive na palavra. Deixe-me te dar um exemplo disso daí bastante significativo. Lá no livro dos Reis, não é? No primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 10, a Bíblia diz que uma rainha, chamada rainha de Sabá, sai lá da Etiópia e vai até Israel, porque ela queria por toda a lei conhecer o Salomão. E quando ela chega lá, ela se sente muito, muito feliz. E uma das coisas que ela diz é que não lhe haviam contado nem a metade. Preste atenção, não lhe haviam contado. Então, na medida que Israel e Salomão, ele se revestiu da palavra, ele foi preenchido com a palavra, e ele começou a governar o reino com a palavra, ele começou a governar a sua vida com a palavra, isso resplandeceu e se espalhou e atingiu até a Etiópia. E aí o texto bíblico diz assim: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, a comida da sua mesa, o assentar dos seus servos, o assentar dos seus criados, as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Fora de si. E disse ao rei: era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra. Ouviu aonde? Na terra dela.
Percebe aonde que foi a fama de Salomão, porque ele embasou a sua vida na palavra? Em outro país. E dos teus feitos, e da tua sabedoria. Eu não acreditava naquelas palavras, até que vim e os meus olhos viram. Eis que não me contaram nem a metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que agradou-se de ti, para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Percebe a linguagem da mulher? Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. A grande pergunta aqui no texto é, de onde vem essa sabedoria a Salomão, que o fez conhecido em outros lugares? Bom, vem de Deus, porque Salomão orou ao Senhor, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de 7 a 12, ele pediu ao Senhor, que ele queria sabedoria para governar o povo dentro da lei. E na medida que Deus deu, esse governo resplandeceu. E foi a fama para longe, então. Deus ouviu a oração de Salomão, não é? E de onde veio a sabedoria de Salomão? Das Escrituras, do conhecimento de Deus. E Deus deu a sabedoria para ele aplicar a lei na sua vida e no seu reino. E isso fez com que Deus fosse conhecido. Então, quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, e eu na minha, o nome do Senhor é conhecido. Está entendendo? Está me seguindo? O nome do Senhor é conhecido quando a gente aplica a palavra na nossa vida. É interessante que a rainha ouviu longe, lá numa outra terra. Agora, deixa-me explicar uma outra coisa interessante. No capítulo 8 de Atos, nós temos a história de um eunuco, que era um ministro de finanças lá da Etiópia. De repente, esse ministro das finanças aparece em Atos capítulo 8. E ele vem para chegar no templo. E ele quer conhecer o Deus de Israel. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que falou para esse etíope, lá na Etiópia, que havia em Israel um templo de um grande Deus, que não é igual aos outros deuses, que é sábio, que é poderoso, que é onisciente, que é onipresente, e que é capaz de salvar o pecador? Quem é que foi que contou ao etíope? Quem é que foi que anunciou ao etíope? Quem é que foi que motivou esse etíope, dizendo, olha, vai lá que você vai ouvir? E você não encontra a resposta em Atos 8. Mas eu quero dizer para você que no meu entendimento, o etíope de Atos 8, ele é apenas um reflexo daquilo que aconteceu lá com a rainha de Sabá, há milênios atrás. A glória de Deus em Israel resplandeceu lá na rainha de Sabá, não é? Lá na rainha de Sabá, que é a região da Etiópia. E aquilo foi tão impactante que foi passando de geração em geração. Até que um dia, esse moço lá, impactado por isso, não é? É motivado por Deus para sair atrás do Deus de Israel. Meus irmãos, nossas atitudes triviais, pautadas pela lei do Senhor, o próprio Deus vai se incumbir de levar o seu nome para outros povos. Eu estava na Venezuela pregando, e eu terminei uma mensagem e desci do púlpito. Só haviam venezuelanos ali, praticamente. 99,9% e uns 4, 5 brasileiros. Nós que estávamos lá pregando. E aí, eu desci assim, terminou o culto, um missionário venezuelano veio e falou assim, pastor, eu posso te dar um abraço? Falei, pode, claro. Ele me deu um abraço, ele disse assim, yo no lo conozco. Eu disse, verdade? Sim, pela internet. Falei, verdade? Sim, eu te vi na internet. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de um pastor de Araguari. Ele falou, pastor, tudo bem, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu queria saber se a gente pode ser amigo aqui no WhatsApp. Falei, claro, irmão. Ele falou assim, sabe as mensagens que você pregou lá na Esperança, em outubro, a conferência missionária? Falei, sei, eu reuni toda a igreja e passei todas elas para toda a igreja. Sabe o que isso causa em mim, irmãos? Um tremor. Porque tudo que eu estou falando, não é? Ou a forma como eu estou vivendo, está se espalhando. E não é porque eu estou falando aqui, está aparecendo no Facebook, não. Mas isso acontece no meu bairro aqui, ou no seu bairro, ao redor da sua casa. As pessoas ao seu redor estão olhando para você como estão olhando para mim.
Como Salomão brilhou, e Deus levou aquele brilho, a sua vida vai brilhar e Deus vai levar esse brilho, mas ela tem que brilhar. No mundo globalizado, nossas atitudes vão parar muito longe. Talvez você fique pensando, pastor, como? Olha, de repente você compartilha algo lá no WhatsApp ou no Facebook, que é tão bíblico, tão importante, que as pessoas vão querer saber quem é que compartilhou isso aqui. E vão chegar até você. Assim como o inverso, né? Se compartilhar alguma coisa que não presta, vão chegar também. Alguém já disse que o povo do Senhor, portanto, tem que ser um povo de uma vida justa, fiel, consagrada na trivialidade, no dia a dia. E eu quero destacar para você nesse versículo algumas atitudes muito importantes que devem fazer parte do seu viver diário. Em primeiro lugar, o versículo 1 diz assim: quando saíres a peleja. Em primeiro lugar, você sairá a pelejar. Você sairá a pelejar. Querendo ou não, podendo ou não, desejando ou não, você sairá a pelejar. Note que o texto diz quando. Ele não diz se. Ele não diz se você puder. Ele diz quando. Quando, não é? Você sair. E alguém estudando aí já disse que o quando é um advérbio que modifica o verbo, indicando nesse caso a circunstância do tempo. Trocando em miúdos, para todo mundo entender, quer dizer, é uma ação certa, vai acontecer, você vai sair a pelejar, você vai, eu vou mostrar daqui a pouco, você vai sair a peleja. Então Moisés está dizendo para Israel, quando você sair a pelejar, presta atenção, Israel, Moisés vai morrer depois que ele terminar de escrever esse livro, e o povo vai entrar na terra prometida, então eles iam entrar e lá eles iam guerrear, não tinha alternativa. Não tinha alternativa. Portanto, Moisés está alertando: quando vocês saírem, Israel sairia a peleja. Era só questão de tempo. Eles sairiam. E se eles não fossem, os inimigos viriam até eles. É, meu amigo, porque se você não sair, Deus manda as pessoas atrás da gente, de um jeito ou de outro. Não havia escolha, só havia modo e tempo. A peleja era certa. Tanto que muitas e muitas vezes Israel pelejou. E até hoje você sabe que Israel está pelejando. Até hoje. Nunca mais parou de pelejar. E só vai parar lá no final da tribulação. Quando Jesus rasgar os céus, descer no Monte das Oliveiras, ele se abrir. E Deus salvar o remanescente, estabelecer a paz. Aí acabou a peleja. Até lá é peleja todos os dias. Veja bem. Não é opcional, meu irmão e minha irmã, é trivial. Peleja é trivial. E esta peleja pode ser dividida em 3 grupos. Primeiro, espiritual. Então agora você já entendeu que o que eu falei é verdade. Porque crente tem peleja espiritual, quantas vezes por semana, irmãos? Todos os dias. Então se você não tem peleja espiritual, luta espiritual, questione a sua fé. É provável que você ainda não conhece Jesus Cristo como seu Salvador. Porque quem conhece, sabe que diariamente é uma peleja, é uma luta atrás da outra. Paulo dizia temores por dentro e por fora. É luta. Meus irmãos, batalhas espirituais são vistas em toda a Bíblia. Por exemplo, Caim, em Gênesis 4, ele pelejou ali entre oferecer o que Deus pediu ou o que ele plantou. E a peleja aí no caso é de uma pessoa que não conheceu a Deus. Em Gênesis 32, Jacó pelejou com Deus entre prosseguir sem Deus e na sua força, ou prosseguir com Deus e na sua dependência. E ele disse: Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu nem vou sair daqui. Me abençoa, Senhor. Luta espiritual. Jonas, capítulo 3, ele batalhou em oração, não é? Era se arrepender e viver, ou então não se arrepender e morrer. Daniel, capítulo 10, não é? Foi uma batalha de oração nas regiões celestes, tanto que o anjo que vem até ele fala assim: olha, durante 21 dias, eu saí de lá, mas demorei para chegar, porque durante 21 dias houve batalha no céu. Parece que eu percebo que muitos irmãos, muitos cristãos, esqueceram que é uma peleja, uma luta tremenda espiritual, meus irmãos. Nós temos que olhar o invisível. Há um reino espiritual satânico aí, lutando contra o reino de Deus, querendo derrubar você a todo custo, querendo afastar você dos caminhos, querendo te diminuir na fé, querendo tirar você dos caminhos do Senhor. Enxergue essa batalha. Jesus, em Mateus capítulo 4, não é?
Ele batalhou ali diretamente contra o diabo, que se levantou para tentá-lo. Paulo, em Romanos capítulo 7, batalhou entre a carne e o espírito, entre fazer a minha vontade, a vontade de Deus. Foi uma luta terrível, e por aí vai. Batalha espiritual. Parece que muitos de nós nos esquecemos disso. Eu quero lembrar você, há uma luta espiritual acontecendo agora, enquanto eu estou pregando. Alguns de vocês estão aí entre olhar para mim, ouvir a mensagem e pensar no trabalho de amanhã, pensar em alguém que saiu do culto, não é? Porque está doente, pensar, é uma batalha o tempo todo, até para a gente se concentrar é uma batalha. Você já aprendeu de batalhas espirituais? Quando sabendo o certo, conhecendo a palavra de Deus, a verdade de Deus, a gente é instigado na nossa mente, no nosso coração a fazer o contrário. Mesmo sabendo a verdade, nós somos instigados a fazer o contrário. Batalha espiritual. Entre fazer a sua vontade e a vontade de Deus. Entre agradar a Deus e agradar a sua carne. Entre fazer o bem e o mal. Batalha espiritual. Você vai sair a peleja. E provavelmente alguns não precisam nem sair daqui para pelejar. Já estão pelejando. Segundo, peleja emocional, que são as dores da alma. Moisés disse que essas dores são refletidas de três formas. Primeiro, coração tremente. Segundo, olhos mortiços. Terceiro, desmaio de alma. É o abalo dos nossos sentimentos, é a desestabilização das nossas emoções. Em 1 Reis 19 nós temos um exemplo fantástico. Elias, um grande profeta de Deus, trava uma luta com profetas de Baal e os vence, pelo poder do Senhor. Mas depois dele vencer aquela batalha, a Bíblia diz que ele foge de uma mulher chamada Jezabel, não é? Então ele é ameaçado por essa mulher, e ela era chamada de mulher de Baal. Baal, gente, era um falso deus no Antigo Testamento, não é? Que atormentou muito o povo de Israel através dos seus seguidores. E Baal é um termo do Antigo Testamento, mas ele aparece no Novo Testamento também, numa forma um pouco mais moderna, não é por assim dizer, porque até nos nossos dias é usado, como Beuzebu. Beuzebu e Baal, mesma coisa. Mesma coisa. Logo, Jezabel intitulava-se mulher de Beuzebu. E você sabe que Beuzebu é diabo. Ou seja, Elias foi atacado, encurralado, perseguido por uma mulher que dizia ser a própria mulher do diabo. Então você pode imaginar a luta daquele homem. Você pode imaginar, não é? A luta que ele teve. E essa mulher tornou-se uma perseguidora do profeta Elias, até deliberar a sua morte. E Elias, com medo, ele foge, entra numa caverna, lá no capítulo 19, versículo 10. E aí ele está lá encavernado. E aí nós encontramos nas características de Elias ali, encontramos os sentimentos de autocomiseração, sentimento de solidão, fracasso, medo, cegueira espiritual momentânea, desistência de viver, desejo de morrer, desejo de desistir das coisas de Deus, não é? E ele pede até a morte para Deus. Ele pede até a morte para Deus, ou seja, ele tinha descido todos os degraus lá da depressão. Todos os degraus. Era a peleja emocional que que Elias estava vivendo. E sabe, gente, você tem dias assim, eu tenho dias assim, em que nós queremos até morrer. Paulo teve dias assim. São aqueles dias de coração tremente, são aqueles dias de olhos mortiços, são aqueles dias de desmaio da alma, que a nossa perna treme quando a gente ouve uma notícia. Ela vem para todo mundo, os abalos das emoções vêm para todo mundo. É o término de um relacionamento. Não é? Perca de um emprego, uma má notícia de um concurso, uma prova em que a pessoa foi mal, tinha que ter ido bem, é um filho ou uma filha que envergonhou a família, é um problema gravíssimo de saúde que parece nos colocar em contagem regressiva para a morte, é a desavença que surgiu dentro da igreja, da família ou no trabalho, é um acidente que roubou nossos sonhos, é uma gravidez frustrada, é a morte de uma pessoa querida. Tantas coisas podem nos abalar emocionalmente. O Arielso contava de um amigo que há poucos dias enterrou o pai, sepultou o pai que faleceu. E uma semana, poucos dias depois, não sei exatamente, o filho, vindo de uma viagem aí de moto, bateu de frente com uma carreta e morreu também.
Então você imagina, em pouco dia perdeu o pai e o filho. Eles nos contaram que na hora do sepultamento, quando a mãe do garoto estava ali diante da cova, quando eles começaram a jogar terra, e aquilo foi cobrindo o caixão, ela agachou e começou a cavar o caixão. Não faça isso com meu filho, pelo amor de Deus. Tal desespero. Meus irmãos, são dias que as pernas tremem, que abala a nossa alma, os nossos olhos secam por tantas lágrimas que se esvaem, não é? Tantas coisas podem abalar emocionalmente a nossa vida. São as pelejas emocionais. Olha, se você não teve, você vai ter com certeza, porque nenhum ser humano vive sem elas. Nós enfrentamos isso daí no dia a dia. Batalhas espirituais, pelejas emocionais e pelejas físicas, que são as dificuldades do nosso corpo. Sabe, irmãos, o nosso corpo, ele é uma benção. Olha quanta coisa a gente pode fazer de bom com o nosso corpo, né? E é por isso que Deus nos deu. É por isso que Deus te deu o corpo que você tem. Seja agradecido a Deus por ele. Tanto é verdade que ele fez do corpo do crente o templo do Espírito Santo. Você está me seguindo? Percebe? Mas o nosso corpo enfrenta pelejas. São doenças, desgastes. E aí eu li uma frase esses dias que eu não podia deixar de compartilhar com você, né? Diz que até certa idade o nosso corpo nos dá muitas bênçãos. E de uma idade para frente ele começa a cobrar a conta. É ou não é verdade? Quem tem mais de 40 já sabe disso, né? Então ele vai dando. Mas aí chega uma hora que ele começa a pedir a conta. Fala, bom, agora vamos acertar a conta aqui, porque, né, o desgaste foi grande. E às vezes a conta é alta. É o envelhecimento natural. Falhas no funcionamento. Quer ver? Vista. Quantos aqui não usam óculos? A maior parte usa óculos, olha aí. É o desgaste na vista. Ouvido. De repente você tem que falar assim, você tem que falar assim para a pessoa que está do seu lado, fala um pouquinho mais alto. Aí a pessoa já está gritando. Né? É a coluna que já começa a estalar de vez em quando, numa posição. Gente, alguém disse que a gente está ficando velho, quando de manhã você vai sentar para tomar café e tem mais comprimido do que pão. Então, se você sentar na mesa para tomar café da manhã, e aí tiver mais comprimido para tomar do que pão, meu amigo, abre o olho. Você está mais para lá do que para cá. Né? Então, é o envelhecimento natural que vem. É a nossa coluna, são os neurônios. Gente, é incrível como gente reclama que está esquecendo as coisas. Pastor, olha, eu ia vir no horário, me esqueci. Pastor, eu tinha que comprar não sei o quê, cheguei no mercado, tive que ligar para minha esposa, que eu esqueci o que era para eu comprar. Fui lá só para isso. Agilidade. A gente já não tem mais aquela agilidade, né? Não tem mesmo. Você vai subir uma escada, dói o joelho. Você vai descer, dói a coluna. É o corpo cobrando o que ele te deu. Paulo enfrentou grande luta no seu corpo. Tanto que escrevendo aos Gálatas, ele escreveu, vede com que grandes letras eu vos escrevi. E quem escreve com grandes letras é porque está com probleminha onde? Na vista, óbvio. E para mim, este foi o espinho na carne de 2 Coríntios capítulo 12, que Deus colocou em Paulo. Para mim é este. É justamente o problema na vista por causa daquilo que ele viu lá no céu. Nosso corpo, irmãos, a bem da verdade, começa a morrer desde que nascemos. E estamos morrendo. Olha, eu vou te dar uma informação importante. Você sabe que em cada 30 a 90 dias, varia de pessoa para pessoa, todas as células da sua pele são renovadas. Oh, amém, não é? Então quer dizer que de cada 30 a 90 dias eu sou novinho em folha. Oba, que excelente. Só que não. É porque cada vez que renova, você fica mais velho. Ela não renova para melhorar a pele. Renova, mas você está envelhecendo. Não é? Você pode ver como isso é verdade no dia a dia. Então renova para pior. Não é? Porque estamos envelhecendo. Gente, é a batalha do corpo. Não bastassem essas batalhas espirituais, emocionais e físicas, ainda tem a batalha como crentes em Jesus Cristo. Vivemos uma batalha no reino de Deus. Nós temos que lutar todos os dias para servir a Deus ou não. Vivemos a batalha da conquista de almas. Ontem nós fomos fazer evangelismo aí, e perto de Montemor. É uma luta, gente, para você ganhar uma alma, é uma luta. A batalha por viver na fé, de fé em fé, é a nossa trivialidade.
vida em batalha. Portanto, acostume-se, porque o texto diz: quando saíres a peleja, ou seja, você vai sair, querendo ou não, gostando ou não, vai. Prepare-se para pelejar em nome do Senhor e vencer essas batalhas. Você sairá todos os dias. É trivialidade. Essa é a primeira. Segunda, quando sairdes a peleja, acompanhe o texto lá, por favor, contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não tenha medo deles. Eu não tomava água alguns anos atrás, mas agora não estou conseguindo pregar mais sem tomar água. Sabe por quê? Eu nem vou te contar. Nem vou te contar. É a peleja do corpo, né? Peleja do corpo. Veja aí, em segundo lugar, ele diz: não tenha medo do que você ver. Não tenha medo do que você ver. Veja que interessante, é o que ele está dizendo. Note o que ele disse que eles veriam. O que eles veriam? Veriam inimigos, veriam cavalos, veriam carros e veriam um povo maior do que eles. Qual é a ideia do texto? O povo de Deus tem que andar por fé, não por vista. O povo de Deus é um povo que anda pela fé, não pelo que vê. Moisés, de certa forma, está lembrando aqui esta geração nova, porque essa geração aqui não é a que saiu do Egito. A que saiu do Egito morreu no deserto. Então, o Moisés está lembrando aqui esta geração, dizendo assim: olha, se vocês andarem pelo que vocês vão ver, vocês vão morrer logo. Vocês têm que aprender a andar pela fé. Meus irmãos, os espias tinham ido, e quando viram estes inimigos, lembra dos espias que foram ver a terra lá? Quando eles viram os inimigos, eles temeram, desistiram, fracassaram e morreram. Moisés está dizendo: se vocês andarem como eles, pelo que vem, vai acontecer a mesma coisa. Logo, andar pelo que se vê, para o povo de Deus, irmãos, não é um bom negócio. Não é um bom negócio. O maior problema quando colocamos nossos olhos apenas no que vemos, é que deixamos de ver o que deveríamos ver, o poder do Deus invisível. Se há 2 anos atrás, nós, mirando essa casa ao lado aqui, pensássemos na nossa conta bancária como igreja, nunca teríamos comprado. Mas porque olhamos para o Deus invisível, seu poder abundante, sua glória que chega até nós, hoje nós podemos nos alegrar que o Senhor, pela fé, nos deu a bênção de alargar a nossa tenda. Pela fé. Então veja que Moisés dá esta ordem ao povo e dá com autoridade. Por que ele dá com autoridade? Porque esta foi a forma de Moisés viver. Foi assim que ele viveu. Ouça o que eu vou ler. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé. Ou seja, pela fé Moisés recusou um império egípcio, pela fé escolheu viver com Deus, pela fé deixou seu elo com o mundo, pela fé não temeu os homens, pela fé ficou firme, pela fé celebrou a libertação pelo sangue, pela fé venceu os obstáculos, e tudo isso pela fé, porque o justo viverá pela fé, e de fé em fé. E essa é a nossa trivialidade. Todos os dias você vai acordar e você vai ter que decidir: eu vou viver esse dia pelo que estou vendo ou pela fé? Irmãos, eu garanto a vocês, muitos de nós, pela manhã, pelo que vemos, o único desejo da gente é voltar para a cama, cobrir a cabeça e passar o dia inteiro lá. Nessas horas, nós dobramos os joelhos, dizemos: Senhor, pela fé eu vou viver esse dia na tua presença.
Pela fé, Senhor, eu vou recusar os impérios desse mundo e os prazeres desse mundo e os desejos desenfreados do meu coração, suas cobiças, inclinação carnal. Pela fé, Senhor, pela fé eu decido viver com o Senhor mais um dia. Senhor, pela fé eu quebro qualquer laço com esse mundo, suas paixões, seus amores materiais. Pela fé eu rejeito tudo isso. Senhor, pela fé eu não vou temer os homens. Não são homens que governam o meu dia a dia, é o Senhor. Não são homens que curam, é o Senhor. Não são homens que colocam a comida na minha mesa, é o Senhor. Portanto, eu decido pela fé, Senhor, viver no temor do teu nome. Pela fé, eu vou ficar firme na fé, confiando na tua palavra, na doutrina, nos caminhos, na proclamação da tua igreja, na verdade. Pela fé. Pela fé eu vou celebrar a libertação pelo sangue. Pela fé eu vou chorar com os que choram. Eu vou me alegrar com os que se alegram. Eu vou confiar em meio à dor ao Senhor. Mesmo no meio das perdas, eu vou confiar no meu libertador Jesus Cristo pela fé. Senhor, pela fé, eu vou vencer os obstáculos, não é? Mesmo quando eu tiver muitas lutas, mesmo quando eu tomar uma cacetada por dia, mesmo quando as pressões forem grandes, mesmo quando os medos vierem, mesmo quando as dores baterem à minha porta, mesmo quando as pessoas desconfiarem da minha integridade, mesmo que os obstáculos sejam enormes, pela fé, eu não vou andar pelo que vejo, eu vou andar pelo que o Senhor diz. Pela fé. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires, você vai ver inimigos, você vai ver grandes cavalos e carros, povo maior que tu, não tenha medo deles. Viva pela fé no seu Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Em último lugar, terceiro lugar, atitude trivial do dia a dia. Está lá no finalzinho do versículo. Não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Está contigo. Ou seja, em terceiro lugar, você vai lembrar quem é o Senhor na sua vida. E o que é que Ele já fez por você. Quem é e o que Ele já fez. Meus irmãos, certamente pelejaremos. Não há outro caminho, não há outra forma de viver nesse mundo. A vida é uma constante peleja, é uma luta após outra. Certamente teremos que viver pela fé, temos que aprender a viver pela fé, não tem jeito. Pois pelo que se vê não se vai muito longe. E certamente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, grande fonte de vigor para seguirmos em frente. Mas o que é que você tem que trazer em mente? O texto aí nos diz 3 coisas. Primeiro, está lá na parte final do versículo, mas na primeira parte, o Senhor teu Deus. Traga a sua memória, eu sou de Deus. Repita comigo, por favor. Eu sou de Deus. Eu quero te perguntar, é mesmo? Você só pode dizer que é de Deus, em primeiro lugar, se você já entendeu que é um pecador perdido, miserável, condenado, totalmente carente da glória de Deus. Admitir que é um pecador, não é? Completamente depravado. Segundo, se admitindo isso, você se arrependeu do seu pecado, creu em Jesus como seu Salvador e Ele te libertou. Porque a grande questão não é dizer assim, eu conheço a Deus. Se eu chegar hoje lá em Brasília e dizer assim, eu quero falar com o Temer, vocês acham que eles vão deixar eu falar com ele hoje ou não? Difícil, né? Mas eu vou dizer assim, olha, mas eu quero falar com ele porque eu conheço ele. E eu conheço mesmo, já vi tantas vezes esse homem na televisão. Mas a grande pergunta não é se eu conheço ele, para eu poder entrar lá. Qual que é a grande pergunta? Se ele me conhece. E 1 Timóteo, 2 Timóteo diz que Deus conhece os que são dele. E os que são dele reconheceram que são pecadores, arrependeram-se do seu pecado. Terceiro, creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que veio sendo Deus perfeito, homem perfeito, morreu numa cruz, foi sepultado, ressuscitou e perdoa e justifica o que crê pela fé. Então você só pode dizer que é de Deus se você já creu em Jesus Cristo como teu Senhor e Ele transformou a sua vida. Se lá fora no cotidiano, na trivialidade da sua vida, tua palavra, teus pensamentos e tuas atitudes revelam que Ele está reinando no seu coração, aí você pode dizer, eu sou de Deus. Mas se você pode dizer, é uma bênção, sou de Deus. Então se você é de Deus, você deve se lembrar todos os dias, eu pertenço ao Senhor.
Eles entrariam, o povo de Israel, eles entrariam, meus irmãos, numa terra próspera, no meio de um povo que não conheciam. Eles guerreariam e seriam tentados a muitas alianças perigosas. Mas quando eles estivessem lá, deveriam se lembrar: eu sou do Senhor. Olha, eu fiz faculdade, já faz 20 e poucos anos, mas fiz. E eu vou dizer, a faculdade é um lugar muito perigoso. Você que é jovem e adolescente que vai entrar em faculdade, é um lugar, olha, 70% de jovens e adolescentes se desviam na faculdade, cristãos. É um lugar muito perigoso. E eu fiz em Apucarana, na Faculdade de Ciências Contábeis de Apucarana. E muitas vezes eu fui convidado a duvidar do poder de Deus, fui convidado a trair os meus princípios morais, fui convidado para noitadas e bebedeiras, fui zombado, não é? Porque eu não queria me envolver com a prostituição legal, não é? Muitas vezes a pressão era quase insuportável, mas em todas elas eu posso dizer hoje, Deus me fez mais que vencedor, irmãos, porque em cada uma delas eu aprendi a lembrar-me: eu não posso participar disso aí, porque eu sou do Senhor. Eu sou selado pelo Senhor, o Espírito de Deus habita na minha vida. Eu não posso pegar o corpo que pertence ao Senhor e dar a uma prostituta. Eu não posso pegar o corpo que pertence ao Senhor e me envolver com fornicação. Eu não posso pegar o corpo que é do Senhor e colocar ele dentro de um boteco. Eu não posso, pertence a Deus. E cada vez eu me lembrava, irmãos, e cada vez o Senhor me sustentava. Eu estou com 45 anos, eu posso dizer isso agora para a glória do Senhor. Eu sei que não foi nada meu. Onde você estiver, fazendo o que você estiver, não é? Lembre-se a si mesmo: eu sou do Senhor. Aqui no maravilhoso: não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu Jesus. Eu confesso alegremente: pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, ó, não sou meu. Bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Lembre-se, você é do Senhor. Quando a batalha for ferrenha, diga: eu sou do Senhor. Segundo, lembre-se, Ele é o meu libertador. O texto diz assim: pois o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito. Ele é o libertador. Israel deveria sempre lembrar: Deus nos libertou. Eles deveriam sempre lembrar. Você deve sempre se lembrar, meus irmãos. Eles tinham que se lembrar das fortes mãos de Deus, do poder com que Deus os tirou do Egito, dos grandes milagres. Eles não eram qualquer povo, eles eram um povo de milagres, milagres de Deus em suas vidas. Eles deveriam lembrar-se do Senhor. Infelizmente, irmãos, infelizmente, esse povo entrou na terra e pouco tempo depois se esqueceu. Se esqueceu de que era de Deus, se esqueceu de que pertencia ao Senhor, praticaram coisas abomináveis, não é? Julgo desigual, idolatria. Eles não entenderam o que muitos não entendem, que Deus nos libertou, não para vivermos como quisermos, mas para vivermos de acordo com a vontade dEle. Querer viver e fazer o que quiser depois que é crente é querer voltar ao Egito. É querer voltar à velha escravidão. Isso não condiz com o reino de Deus. Não condiz com o reino de Deus. No reino de Deus tudo é lícito, mas nem tudo se convém. Nem tudo. Nossa liberdade da condenação, do poder do pecado, das garras de Satanás, implica em que nos sujeitemos ao Deus verdadeiro como seus servos. Traga a sua memória: Ele me libertou. E último, finalzinho do versículo: Ele está contigo. Ele está contigo. Moisés não queria que eles esquecessem jamais. O mesmo Deus que os tirou do Egito, os sustentou no deserto, os levaria à terra prometida. Deus estaria com eles, meus irmãos. Nosso Deus não é como muitas mães desnaturadas que você vê hoje, que tem a coragem de abandonar os seus filhinhos recém-nascidos numa lata de lixo. Deus não é assim. Deus nunca abandona os seus filhos. Há um ritual praticado em algumas tribos, que quando um garoto completa 12 anos, ele tem que ir para a floresta à noite, passar a noite inteira lá, até que vire o dia, depois ele volta para casa. Se ele chegar vivo, então é porque ele está pronto para ser um homem. E um desses foi enviado. E esse menino foi tremendo. Só não fez xixi na calça porque usavam folha lá, não tinha calça. Mas ele foi para o meio da mata. E ele passou a noite lá.
E aqueles barulhos eram atormentadores, irmãos. Imagina o medo no meio de uma floresta. Eu de dia passei dentro da floresta amazônica, num pedacinho da floresta, já fiquei tremendo de medo. Você pisa, você não sabe se tem cobra debaixo da folha. Você vai pegar numa árvore, você não sabe se tem aranha. Você está andando, você não sabe se o bicho vem de cima, vem de baixo, vem do lado, vem da onde. É apavorante. A maior parte das pessoas que se perdem numa floresta ficam doidas. Mas o garoto foi para lá. E quando amanheceu o dia, ele estava vivo. Mas qual foi a sua surpresa? Quando ele arrumava as suas coisinhas para voltar, ele olhou assim e viu o seu pai encostado numa árvore. E disse: pai, o senhor veio de manhã me encontrar? Ele disse: não, meu filho, eu passei toda a noite aqui cuidando de você. Irmãos, Deus nunca nos abandona. Quando ele diz: eu estou contigo, pode confiar. Ele está na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na prosperidade, na adversidade. Ele está conosco. Por isso o salmista disse: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Unindo com o Salmo 23. Você pode crer, Deus está com aqueles que são dele. E eu termino. Estas são as realidades triviais da vida de todo cristão, não é? Todos os dias será uma peleja. Prepare-se e vá em frente, não é? Essa semana um irmão venezuelano me mandou uma mensagem, né, e perguntou como é que eu estava, como é que estavam. Eu contei para ele o dia a dia, que ele disse assim no finalzinho: irmão, adelante, irmão, adelante, irmão. Quer dizer, irmão, vá em frente, irmão. Querido irmão, quero dizer para você hoje à noite: vá em frente, peleje, lute, viva, lembre-se. A luta está aí, espiritual, emocional, física, adelante, vá em frente, queiremos ou não, gostemos ou não, esta é a nossa realidade. A grande batalha é longa, é perigosa, os inimigos estão armados até os dentes, mas nós não andamos por vista, andamos por fé, e de fé em fé, porque o justo viverá por sua fé. Fé em Deus. Nunca você vai estar sozinho, nunca. Nosso Deus sempre estará conosco. Não há desamparo para aquele que não desampara o universo que Ele criou. Ele nunca nos deixa. Isso é claro para você? Israel tinha que ter sempre isso em mente. E você tem que ter também. Faz sentido? Então aceite a vida cristã que Deus te propôs. Sujeite-se ao Espírito Santo. Gaste tempo com a palavra. E vigie cada dia. Esta é a fé. E esta é a trivialidade da vida de todo cristão. E que Deus nos ajude a irmos adelante, irmãos. Vamos em frente. Oremos. Querido Pai Celestial, hoje o Senhor veio, ó Deus, tanto de manhã quanto à noite, nos chamar a consciência de que somos um povo separado por um Deus tremendo, glorioso, maravilhoso e santo. Nós não podemos viver de qualquer forma neste mundo, porque o Senhor nosso Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Deus dos deuses. Tua lei é diferente, teu povo é diferente, teu espírito é diferente, a tua igreja é um povo diferente, e tão somente aqueles que amam a tua palavra têm a verdade para compartilhar com as suas vidas. Por favor, Senhor, eu quero pedir que o Senhor tome cada um que está aqui nesse templo hoje à noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque cada um vai se levantar agora para ir para casa, e a peleja já começou. Eu quero pedir que o Senhor vá realmente, conforme a tua palavra diz, com cada um. Aqueles que já se converteram, que vão no poder do Senhor. Aqueles que ainda não entregaram suas vidas para o Senhor, que hoje à noite ainda possam repensar, possam enxergar em Jesus realmente o Salvador e nele crer. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para nós vivermos uma vida maiúscula, e de tal maneira impactemos o mundo ao nosso redor, e aonde o Senhor quiser levar o brilho da nossa vida, como Salomão impactou até mesmo, ó Deus, em continentes alheios, de tal forma que o teu nome seja conhecido e glorificado. Só não nos deixe, Deus, viver para nós mesmos, e passar em branco neste mundo. Eu não quero ser uma folha em branco que aqui passou, eu quero ser um instrumento em tuas mãos para glorificar o teu nome, e eu desejo o mesmo para cada pessoa que está aqui, que nós possamos, em obediência à tua palavra, pelejar, não andar pelo que vemos, e lembrar que o Senhor nunca, nunca nos deixa. Obrigado pela tua palavra. Despeça-nos em paz para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Desejo que Deus te abençoe, que você seja um vaso de honra, um instrumento para a glória de Deus,
E é só um versículo. Guarde ele no seu coração durante a semana. E deixe Deus usar a sua vida. Adelante, irmãos. Adelante.